Você já sentiu um vazio que não explica? Como se algo ou alguém estivesse te observando, te chamando? Em 2018, 3 jovens saíram para um fim de semana no interior de Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco. Eles queriam apenas curtir, pescar, rir, mas algo os encontrou primeiro, algo que vive nas águas, algo que não deixa ninguém escapar. Esta é a história da Mãe d'Água e de por que eles nunca voltaram do rio. Você teria coragem de ouvir até o fim? Era um fim de semana qualquer, no calor de janeiro de 2018. Lucas, Mariana e Rafael, 3 amigos na casa dos 20 anos, decidiram escapar da cidade grande. Eles eram como qualquer um de nós, jovens, cheios de sonhos, mas presos na rotina de boletos, dívidas e a sensação de que a vida estava passando rápido demais. Lucas trabalhava como motoboy, entregando pedidos sob o sol escaldante, mal ganhando o suficiente para pagar o aluguel. Mariana era caixa em um supermercado, enfrentando turnos exaustivos e clientes impacientes. Rafael, desempregado, vivia de bicos, sempre com a esperança de que o próximo mês seria melhor. Eles precisavam de um respiro, de um momento para esquecer as contas, os chefes, as preocupações, e foi aí que surgiu a ideia, um acampamento às margens do São Francisco, num lugar isolado, onde o rio corre calmo, mas esconde segredos que ninguém conta. Eles chegaram na sexta à noite, montaram a barraca sob a luz da lua, com o som do rio como trilha sonora. O cheiro de terra molhada misturava-se ao da fogueira que crepitava, lançando sombras dançantes nas árvores ao redor. Era perfeito. Eles abriram cervejas, contaram histórias, riram alto. Por um momento, a vida parecia leve. Mas naquela primeira noite, Mariana sentiu algo estranho. Ela acordou de madrugada, o coração acelerado, com a sensação de que alguém a observava. O ar estava pesado, úmido, como se o próprio rio estivesse respirando ao lado da barraca. Ela se levantou tremendo e olhou para fora. Não havia ninguém. Só o reflexo da lua na água, ondulando como se estivesse viva, como se tivesse olhos. É só o cansaço, ela pensou, tentando se convencer, antes de voltar a dormir. Mas no fundo, algo dentro dela gritava: saia daqui. No dia seguinte, o sol brilhava forte e os 3 decidiram explorar o rio. Pegaram um barquinho emprestado de um pescador local, um homem chamado Seu Zé, que os recebeu com um olhar sério. Ele segurou o braço de Lucas antes de entregarem o barco e disse, em um tom que não deixava espaço para brincadeiras: não vão muito longe. A Mãe d'Água não gosta de visitantes. Os 3 trocaram olhares e riram. Afinal, quem acredita em lendas? A Mãe d'Água, segundo os mais velhos, era uma entidade que protegia os rios. Linda, com cabelos longos como algas, pele brilhante como escamas e olhos que hipnotizavam, mas cruel com quem desrespeitava suas águas. Lucas, o mais cético do grupo, debochou: se ela aparecer, eu convido para tomar uma cerveja. Ele não sabia o quanto estava errado. Enquanto remavam, o céu começou a mudar. Nuvens escuras se formaram do nada, engolindo o sol. O ar ficou denso, quase palpável, como se o próprio rio estivesse respirando. Mariana, que estava na proa, segurando o remo com força, viu algo que a fez congelar. Uma sombra sob a água, grande demais para ser um peixe, longa demais para ser qualquer coisa que ela conhecesse. Ela gritou, apontando para a superfície, mas quando Lucas e Rafael olharam, não havia nada. Só a água, calma, brilhando sob as nuvens. Você tá vendo coisa, Rafael disse, rindo nervoso, mas seus olhos traíam o medo. Lucas tentou manter o clima leve, fazendo piada, mas o silêncio que veio depois era pesado. O rio, que antes parecia calmo, agora parecia vivo, como se estivesse o cercando, observando cada movimento. Naquela noite, de volta ao acampamento, coisas estranhas começaram a acontecer. A fogueira, que queimava forte, apagou sozinha, mesmo sem vento.
O celular de Lucas, que estava com a bateria cheia, morreu do nada, a tela ficando preta como se tivesse sido sugada. E então eles ouviram. Som de um cântico distante, quase inumano, ecoando. Era uma melodia suave, quase doce, mas que gelava o sangue. Vinha do rio, flutuando na escuridão. Mariana segurou o braço de Rafael, sussurrando: "A gente precisa ir embora. Agora." Mas Rafael, sempre o mais curioso, quis investigar. "É só algum bicho ou alguém brincando com a gente", ele disse, pegando a lanterna. Lucas, querendo provar que não havia nada a temer, decidiu ir junto. "Vocês são medrosos demais", ele disse rindo, mas sua voz tremia. Eles prometeram voltar em 10 minutos. Mariana ficou na barraca, sozinha, abraçando os joelhos, rezando em silêncio. Eles nunca voltaram. Mariana esperou, primeiro minutos, depois horas. O silêncio do rio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som ocasional de um galho estalando na mata. Ela gritava os nomes deles, a voz ecoando na escuridão, mas só o vazio respondia. Desesperada, ela juntou coragem, pegou suas coisas e correu até a vila mais próxima, a quilômetros dali. Chegou ao amanhecer, exausta, com os pés machucados e o rosto molhado de lágrimas. Contou tudo a seu Zé, que a ouviu em silêncio, o rosto fechado. Quando ela terminou, ele baixou a cabeça e murmurou: "Eu avisei. A mãe d'água leva quem não respeita." Ele organizou um grupo de busca com outros pescadores, mas o rio estava calmo demais, quase zombeteiro. Encontraram o barco, vazio, preso em galhos na margem. Não havia sinais de luta, nem marcas, nem corpos. Era como se Lucas e Rafael tivessem desaparecido. Os dias viraram semanas e as semanas viraram meses. A polícia encerrou o caso, dizendo que os dois provavelmente se afogaram. Mas Mariana sabia que não era verdade. Ela nunca mais foi a mesma. Abandonou o emprego, mudou de cidade, mas os pesadelos não a deixavam. Ela via o rio em seus sonhos, sentia a água fria envolvendo seus pés, ouvia o cântico. Meses depois, num ato de desespero por respostas, ela voltou ao São Francisco, sozinha. Era uma noite de lua cheia, o céu claro refletindo na água, e foi aí que ela viu. No reflexo da superfície, ela jura que viu os rostos de Lucas e Rafael olhando para ela com olhos vazios, sem vida, como se ainda estivessem lá, presos em algum lugar que ninguém podia alcançar. E ao fundo, uma figura feminina, com cabelos longos flutuando como algas, a pele brilhando sob a luz da lua. Mariana gritou, correu e nunca mais voltou. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com Lucas e Rafael. A lenda da Mãe d'Água continua viva nas vilas às margens do São Francisco. Pescadores contam que, em noites de lua cheia, é possível ouvir um cântico vindo do rio, uma melodia que atrai e assusta ao mesmo tempo. E quem ouve, nunca mais é o mesmo. Em uma entrevista ao Jornal do São Francisco em 2018, seu Zé, o pescador que tentou ajudar, deixou uma frase que ecoa até hoje. "O rio não perdoa quem não respeita. Ele guarda segredos que a gente nunca vai entender." A história de Lucas, Mariana e Rafael é um lembrete sombrio. Às vezes, o que parece ser apenas uma lenda pode ser mais real do que imaginamos. O Rio São Francisco continua lá, calmo, silencioso, mas sempre observando. E a Mãe d'Água? Talvez ela ainda esteja esperando por você. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já sentiu algo te observando em um lugar que parecia seguro? Conta aqui nos comentários, porque essa história precisava chegar até você. Tom sobe, com energia. Se esse vídeo te tocou, te fez refletir ou te deu aquele arrepio na espinha, não se esqueça, curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem. E se você sente que sua vida está como aquele rio, cheia de segredos, dívidas e medos que te puxam para o fundo,
talvez seja a hora de tomar o controle. Porque no fim, o maior terror é viver preso ao medo de não conseguir sair.